Salve fanáticos em One Piece! Finalmente temos uma explicação para isso. Por que o Luffy quer se tornar rei dos piratas? A fonte dessa informação vem do SBS 102 e o autor da obra cria esses SBS exatamente para responder às perguntas dos seus leitores. Nesse SBS em especial, ele explicou por que o Luffy quer se tornar rei dos piratas. E nesse vídeo, nós vamos ver tudo sobre isso, eu vou explicar tudo o que ele falou lá. Então deixa aquele like e vamos lá. O Luffy Cabeça de Vento não teve essa ideia sozinho. Na verdade, ele recebeu uma inspiração. Afinal, o Luffy não sabia o que queria, mas desde criança ele tinha uma grande determinação. E essa determinação começou por causa do Sabo e do Ace. Na verdade, ele já era bem teimoso e cabeça dura quando ele conheceu os dois. Mas o Ace e o Sabo fizeram o Luffy pensar em sonhos de liberdade, em sonhos de aventuras e explorar o mundo. Os dois já queriam fazer isso, e eles aprenderam isso em algum lugar. Independente de onde eles tenham aprendido, eles passaram essa determinação pro Luffy. E para ele, fez sentido viver a vida com uma grande aventura, explorando lugares e conhecendo novas pessoas. Acontece que a outra referência que o Luffy tinha nesse momento era o Garp, e ele era um cara que vivia ocupado e era muito ausente. Só que o Garp dizia que o Luffy deveria ir para a marinha, fazer a mesma coisa que ele. Na visão do Luffy como criança, o trabalho do Garp era a coisa mais chata do mundo, já que ele nunca tinha tempo para nada, ele nunca saía em aventuras e nem tinha liberdade. Tudo o que ele fazia era seguir ordens, e isso era chato demais para o Luffy, que apenas queria uma boa aventura. Logo, não fazia sentido para o Luffy se tornar marinheiro, a não ser que a marinha pudesse fornecer para ele aventuras e liberdade. Mas não foi dessa forma que ele viu. Apesar do Luffy ser uma criança abandonada e sozinha, ele era feliz. A gente tem que pensar que o Luffy passava muito tempo sozinho. Ele foi levado do Garp para Dandan, e apesar de ficar com a Dandan, ele não tinha família, ele era órfão. Ele foi abandonado por todas as pessoas, inclusive pelo seu próprio pai Dragon, que provavelmente deixou ele para trás para ele não correr grandes perigos, já que o Dragon é o homem mais procurado do mundo e o filho dele seria um alvo fácil. Sendo assim, o Luffy foi abandonado, mas ele não era triste nem ficava remoendo sobre isso. Por muito tempo ele ficou sozinho e sem amigos até conhecer o Sabo e o Ace. Os dois até rejeitaram um pouco ele no início, mas logo ele foi aceito no grupo. Já o Garp só queria dar porrada no menino, o seu punho do amor e as suas duras lições de que ele deveria entrar na marinha a qualquer custo. Na verdade, isso já era um medo do Garp, de que aquele menino seguisse os mesmos passos do Dragon e vivesse uma vida perigosa e arriscada que se opõe ao governo mundial. O Garp realmente gosta do Luffy e não queria nesse momento que ele se expusesse ao perigo nem nada do tipo. Só que o destino inevitável aconteceria, já que o Shanks cumpriu um papel importante nisso tudo. Vamos pensar o seguinte: a Vila Fucha, o reino de Goa, aonde o Luffy cresceu, também foi visitado pelo Shanks. Esse local tem alguma coisa muito importante. Afinal, lá estava o Dragon, o Garp e até o Shanks. Algo estava acontecendo nessa pacata vila do Moinho de Vento, mas isso ainda é um grande mistério. O Shanks ia para lá para bebedeira e festa. Ele mais parecia que estava descansando nesse local. E é claro que o Luffy ficava à volta dele. Enquanto o menino ficava à volta do Shanks, o Shanks bebia e falava sobre as suas aventuras. E as histórias de liberdade do Shanks fascinaram o Luffy. Ele ficou fascinado porque ele nunca tinha ouvido falar nada daquele tipo. Era tudo o que ele sonhava. Uma vida em liberdade em alto mar, sem depender de seguir ordens e nem muito menos de precisar cumprir obrigações. Apenas fazer o que bem entender em alto mar, indo em locais incríveis e conhecendo novas pessoas todos os dias. Shanks falou sobre o grande e poderoso rei dos piratas, que conseguiu tudo nesse mundo. Apesar de que o Shanks nunca disse que ele navegou no navio do rei dos piratas, mas ele falava do Roger, ele falava das aventuras do Roger e como foi incrível tudo o que aquele homem fez até adquirir o título de maior de todos os piratas, sendo nomeado o Rei dos Piratas.
Isso levou o pequeno Luffy a entrar em combustão espontânea. O menino ficou chocado. Ele queria aquilo para ele. Ele queria ser tão grande e tão poderoso quanto o Roger, que conquistou tudo nesse mundo. Ele também queria conquistar tudo nesse mundo, afinal, o homem que ele mais admirava e que já tinha liberdade, admirava o Roger, que era o rei dos piratas. E apesar de já ter morrido, ele ainda inspirava muitas pessoas. E a partir de agora, ele começou a inspirar o Luffy também. No momento que o Luffy viu que o Shanks falava com tanto orgulho do Roger, e que ele era uma pessoa tão importante e especial, o Luffy decidiu naquele momento que ele também seria o rei dos piratas. Ele queria viver tantas aventuras quanto o Roger e ser tão grande e tão admirado quanto ele. Desse momento em diante, as propostas do Garp de se tornar marinheiro se tornaram ainda menores. E o Luffy estava cada vez mais distante dessa realidade, com Sabo e Ace querendo ser piratas, e o Shanks falando de como era divertido e emocionante ser um pirata, além dos contos gigantescos e inimagináveis das aventuras do Roger. O Luffy decidiu seu sonho, e ele decidiu seu sonho em grandes partes por causa do Shanks. Se não fosse ele ouvir as aventuras do Shanks e todas as suas histórias, ele provavelmente demoraria um pouco mais para definir o seu sonho. E ele selou a sua promessa quando Shanks o salvou. Afinal, o Luffy queria lutar contra os bandidos da montanha. Ele queria recuperar a honra do Shanks. Mal sabia ele que o Shanks era infinitamente mais poderoso que os bandidos da montanha e simplesmente não queria confusão. Mas o Luffy foi lá tirar satisfação com eles e acabou sendo capturado e jogado no mar. Acontece que o Luffy já tinha comido um Akuma no Mi e ele não resistiria na água. Então o Shanks foi o salvar e perdeu um braço. Veja que o braço do Shanks ainda estaria bem se o Luffy não tivesse sido tão irresponsável. Nesse momento, ele decidiu selar a sua promessa. E graças a isso, ele recebeu o chapéu de palha da mesma pessoa que lhe admirava. Ele disse que o Luffy um dia deveria ser um grande pirata. E só aí, então, devolver o chapéu de palha para o Luffy. Os anos se passaram rápido. E o Luffy, além de treinar e ficar mais forte, foi pensando em como seria a sua tripulação. Tudo bem, eu sei que pensar não é o forte do Luffy, mas ele fez um mínimo planejamento de como seria a sua aventura. Para se ter ideia de como o Luffy consegue planejar as coisas a longo prazo, ele saiu com uma canoa e um barril. O barril estava cheio de comida, mas ele comeu toda a comida em alguns instantes e ficou completamente sem nada. Além disso, sua canoa afundou e ele precisou se lançar dentro do barril, afinal, ele é um usuário de Akuma no Mi e não pode se molhar. E assim começou a história do Rei dos Piratas, preso dentro de um barril, com o chapéu de palha de um Yonkou e com o sonho de ter aventuras e a liberdade tão grande quanto Goldie Roger. O resto é história, nós conhecemos muito bem. E nesse vídeo você descobriu finalmente por que o Luffy quer ser Rei dos Piratas. Lembrando que a fonte dessa informação é o SBS número 102. Se você quer ver mais vídeos de explicações em One Piece, se inscreva nesse canal e ative o sininho de todas as notificações. Se você puder ajudar o canal, deixa um valeu demais aqui nos comentários. Isso ajuda muito. Outra coisa que ajuda demais, caso você possa, é se tornar nosso membro aqui no canal. Todos os seus comentários ficam em destaque e serão respondidos. E além disso, é super barato. Agora, eu te deixo com uma lista de vídeos que eu fiz de One Piece aqui no canal, explicando como funciona algumas coisas essenciais para a história. Confere lá.